Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo do canal La Massa de Caio. Eu sou Caio Lamas e hoje nós vamos fazer aqui uma lasanha, a queridinha das massas. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de lasanha. Lasanha é uma das minhas comidas favoritas. Nós vamos fazer então esse tipo tradicional de lasanha, né, com o molho à bolonhesa, cobrindo a lasanha, e um segundo molho, que é o molho bechamel, ficando entre as camadas. Nas camadas, a gente vai colocar presunto e queijo mussarela. Então é esse jeito bem tradicional de se fazer lasanha, tá? Tem outros jeitos também de se fazer, óbvio, né? Você pode fazer, em vez de uma massa caseira, como a que eu vou fazer aqui com vocês hoje, vocês podem fazer também com aquelas massas prontas, né? Aquelas massas industriais e que são duras, né? Geralmente você compra, como qualquer outro tipo de massa industrial, ela vem bem dura mesmo, né? E aí, o jeito até de cozinhar lasanha é diferente, tá? Vocês vão ver que é um jeito, quando você tem essa massa pronta, mais dura, o que você faz, geralmente, é colocar um molho quente por cima da montagem, né? Aliás, entre as camadas da lasanha, né? E você deixa um molho quente, a massa ainda crua, com um molho quente em volta. Você leva para o forno e aí você cozinha a massa junto. Quando é uma massa fresca, né? Ou uma massa artesanal, como a gente vai fazer aqui agora, geralmente a gente cozinha antes a massa, tá? E depois monta a lasanha, coloca o molho e leva ainda ao forno. Como vocês podem ver aqui, eu já separei os bolos de massa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como fazer isso aqui, né, aquele equilíbrio entre a farinha e o ovo, eu expliquei tudo no primeiro vídeo do canal, que está disponível aqui em cima para vocês. Ou então, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Peço que, antes de tudo, vocês curtam esse vídeo, deem um joinha, ativem o sininho, se inscrevam no canal, para vocês acompanharem os próximos conteúdos desse canal. Tá legal? Vamos nessa! Além da massa, que a gente vai achatar agora, eu separei também os demais ingredientes. Então percebam aqui, tem 400 gramas aproximadamente de presunto, 400 gramas aproximadamente de mussarela, os tomates, vejam que eu já fatiei eles, né? Já deixei aqui eles fatiados para fazer um molho, tanto esse aqui como esse aqui, um total de 12 tomates, tá? Além dos 12 tomates, tem ainda os extratos de tomate, que estão aqui, esses dois. Lembrem daquele vídeo que eu comentei do molho, né? Presta atenção no tipo de extrato que vocês vão combinar com o molho de vocês, para que não seja também aquele extrato de baixa qualidade, né? Aqueles que geralmente vêm em saco plástico, né? E tem muitos conservantes, né? Sempre procurem aqueles extratos que têm menos ingredientes e mais qualidade, né? Para você misturar com o seu molho. E por fim, a carne moída, que não poderia deixar de faltar, no molho à bolonhesa, tá? Uma coisinha que é importante destacar é o seguinte: a lasanha tem uma questão do tamanho dela, que é o tamanho da sua forma, não é? Vejam que a forma que eu vou utilizar é essa aqui, tá? E eu vou achatar a massa de um jeito que o tamanho da massa corresponda ao meu total aqui, da minha forma, tá? Às vezes pode ser também que a sua massa fique um pouco menor, não tem problema também. Mas aí quando você for montar a lasanha, você monta de um jeito que fique bem justo com o tamanho aqui, com essa extensão. Por quê? Se você não tiver a massa ocupando todo esse espaço, quando vocês levarem para o forno, a lasanha vai fazer isso aqui, ó. Ela vai para os lados e aí ela fica pouco apresentável. Ela fica, claro, igualmente deliciosa, mas fica menos apresentável caso você esteja numa situação, você esteja fazendo a lasanha para uma comemoração, né, para alguma coisa especial, né, para alguma festa, enfim, né, fica mais apresentável, fica mais bonitinha se você fizer na sua forma. Então veja direitinho qual é a sua forma. Escolha uma forma que não seja tão grande, tão espaçosa, né? Para que a lasanha fique bem comprimida nela e não espalhe para os lados quando ela for para o forno. Agora eu vou pegar os bolos de massa e eu vou achatar aqui na minha máquina. Vejam vocês que eu já cortei em pedaços menores, tá? E eu vou começar esse processo de achatar. Na máquina, se lembrem que tem a questão dos números. Eu deixo até o número 8 mais ou menos, tá?
tentem deixar bem fino, tá bom? Para que facilite o processo de cozimento da massa, tá? Se vocês não tiverem a máquina, naturalmente, vocês podem usar o rolo, tá bom? Peguem o rolo para achatar aí e deixar a massa mais fina possível, tá legal? Vamos lá. Então, para facilitar a entrada da massa na máquina, vocês podem achatar sempre assim, né? Lembrem de achatar, tá? Para facilitar aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, vejam aqui que eu acabei de fazer, então, ela fica bem esticada, né? Cuidado aqui que ela gruda um pedaço na outra, então, né, deixem ela o mais esticada possível. Vamos deixar ela para secar e eu vou fazer esse processo com os outros bolos da massa. Depois que a gente esperou um pouquinho aqui, em torno de 1 hora, para a massa secar, vejam que aqui eu cortei a massa para ficar de acordo com o tamanho da minha forma, tá? Isso que é bem importante isso, tá, gente? Vejam, não tem problema também se ficar um pouco menor, como essa aqui, mas aí ela vai compondo, na hora que a gente for montar isso aqui, ela vai compondo a lasanha de uma maneira que não sobra espaço para as extremidades aqui, tá bom? Para o queijo não vazar, tá? Então daqui nós vamos cozinhar essa massa, tá? Preparar o molho bechamel, que vai ficar no meio das camadas, né? E preparar o molho à bolonhesa, tá bom? Vamos lá. Gente, como vocês viram aqui, ó, eu já fiz a parte do molho do tomate, do molho nosso à bolonhesa. Eu fiz exatamente o mesmo procedimento que a gente usou no outro vídeo de molho, que vai estar disponível em cima para vocês, ou na parte de descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link também para vocês. Eu fiz o mesmo procedimento do molho de tomate rústico, mas eu bati ele no liquidificador, tá? Então ele ficou uma coisa mais líquida mesmo. Eu coei a semente e a casca e ficou essa textura aqui, tá bom? Eu fritei também no azeite, na cebola e no alho. Agora eu vou só fritar a carne, preparar a carne aqui com um pouco de azeite, tá? E a gente vai no final misturar a carne moída ao molho de tomate. Dá para usar, inclusive, ó, quando vocês forem fazer, a mesma colher, porque afinal vai misturar de um para outro, né? Então, só esquentar aqui. Como vocês podem ver também, já temos o nosso molho bechamel, tá? Que a gente vai usar entre as camadas da lasanha. Então, tá faltando só mesmo cozinhar a massa e preparar aqui o nosso molho. Eu vou pra cá. Pode deixar no fogo baixo, tá, gente? Não precisa de fogo alto, não. Bom, gente, vejam aí. Nossa carne já está devidamente cozida, tá? Agora, o que eu vou fazer é misturar a carne ao nosso molho de tomate. Daí é só misturar aos pouquinhos. É interessante que vocês peguem aí umas 500 gramas de carne moída, para que não fique carne moída, pouca carne moída, né? Uma coisa que é importante, gente, vejam que é uma panela inteira de molho, e é importante que tenha bastante molho, viu? Uma coisa que é fundamental em qualquer lasanha é ter muito molho, gente. Lasanha não existe sem muito molho para irrigar todas as partes da massa, na base, no topo, entre as camadas, tá? Cuidado com isso, então, não economizem na quantidade de molho que vocês vão fazer. É isso aí. Vamos agora deixar cozinhar a massa e já vamos montar a nossa lasanha. Gente, acabei de chegar aqui, acabei de cozinhar a massa, tá? Não precisa cozinhar tanto assim não, tá? Quando a massa é artesanal, ela cozinha bem rápido, tá? Você deixa um pouquinho na água, ela já está cozida. E vamos aqui montar a nossa lasanha, tá? Então começa com uma camada de molho, tá? Bolonhesa. O molho vai ajudar a cozinhar as partes da massa, tá? Da massa e dos ingredientes. Então, ó, vamos forrar aqui toda a minha travessa com molho. Aí vamos com as camadas, primeira camada
de massa. Se partir também no meio do processo, não tem problema, gente. Um garfo aqui, pra gente ir montando. Peraí. Vai montando aqui com a massa, tá? Aqui vai juntando pra ficar isso, tá? Bom, isso aqui é só a massa. Aí, por cima disso, não tem problema ficar... A gente vai colocar, ó, um pouquinho mais de molho, né? A carne, o queijo mussarela. O presunto. O molho bechamel. Então, a gente coloca aqui. Caso vocês tenham dúvida de como fazer o molho bechamel, o vídeo vai estar em cima para vocês verem no canal. Tá? Ou o link vai estar também na descrição abaixo. Aqui. Tá? Aí vamos aqui mais uma camada de massa. Prontinho. Agora, uma última camada do bechamel. Vamos espalhar bem ele aqui. Ficar certinho. Tá? E, por fim, a última camada de massa. E o molho por cima. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais uma camada final de molho para fechar. Tá? Muito bem. Dá para deixar ainda um pouquinho de queijo em cima para fazer uma vez feito isso, feita essa montagem, então, acabei aqui de colocar o queijo, a gente vai levar para o forno. Ela vai ficar em torno aí de uns 20 minutos, tá, no forno. Como ela é uma massa que já está cozida, tá, não vai cozinhar, então pode ficar aí em torno dos 20 minutos, meia hora, enfim, em torno de 20 minutos. Aí a gente vai vendo como... Eu vou levar agora para o forno e eu já trago ela para vocês pronta. Bom, voltei aqui do forno, vejam só, nossa lasanha já está pronta. Vamos cortar agora um pedacinho para a gente provar. Vejam aqui, né, o que eu comentei com vocês de ficar bem justo, né? Ela fica a partir da forma que vocês têm. Vamos ver. Tá, vejam aqui. Deliciosa. É isso aí, gente. Olha só. Então a gente fez aqui todas as etapas da lasanha. Então nós fizemos o molho, a bolonhesa, a gente tem o molho bechamel, a montagem da massa, dos ingredientes e por fim levando ao forno, chegando aqui. Dá trabalho, mas é uma delícia. Se vocês curtiram esse vídeo, deem o seu joinha, ativem o sininho, se inscrevam no canal para saber as últimas novidades conforme eu for publicando, né? E comentem aqui se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica de receita, se vocês gostaram da lasanha, alguma diferença, né? Alguma receita diferente de lasanha que eu gostaria muito de saber, tá legal? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!